programa Transcendência recebe hoje Cristiano Dalforno, psicólogo, professor na Faculdade La Salle em Estrela, para falar a respeito das novas relações familiares. Cristiano, seja bem-vindo. Tu, além de professor, o que fazes lá na Faculdade Estrela La Salle? David, quero te dizer que é uma grande satisfação estar de novo aqui contigo, agradeço pelo convite. E respondendo já a tua pergunta, na Faculdade La Salle eu coordeno a extensão, que é o setor da instituição responsável por fazer o vínculo com a comunidade, oferecendo cursos tanto para os acadêmicos quanto para as pessoas que tiverem interesse, e também desenvolver atividades que sirvam para que aquele conhecimento que é produzido, que é ensinado no interior da faculdade, também seja acessado pelas demais pessoas através de serviços, de atendimentos e essas atividades que vão à faculdade. Tu estás clinicando também em Estrela agora, né? Agora começamos um novo projeto em Estrela, já morando lá há algum tempo. Abri uma clínica de atendimento psicológico. Se alguém quiser lá a clínica fica na rua Fernando Abbott, no número 163, sala 6. Bem no centro, inclusive próximo da faculdade, fica uma quadra e pouco da faculdade. E como está essa experiência nova? A clínica é sempre uma experiência muito interessante, porque é a oportunidade que o psicólogo tem de tomar contato com aquilo que é o seu objeto de estudo, né? Com as histórias das pessoas, com as vivências das pessoas. E sem dúvida que a escuta clínica é fantástica, é encantadora. Tu sabes que eu acho muito interessante o fato de tu seres um psicólogo com uma ótima formação, com muito conhecimento, estou dizendo isso com toda a segurança, vivendo no mundo acadêmico, no mundo da pesquisa, no mundo dos novos horizontes, da possibilidade científica, e agora permitindo que muitas pessoas da região também possam clinicar contigo. Isso é fantástico, porque traz uma riqueza teórica para este campo prático. E às vezes nós temos apenas alguns profissionais, mas sem esta caminhada teórica, sem esta insistência teórica da academia. E eu acho muito legal que tu tenhas esta possibilidade, esse espaço que oferece agora para a região, né? Sim, estamos aí com toda a vontade, com toda a boa vontade, para que esse novo projeto surta resultados, dê frutos, e já está surtindo. Começamos agora há pouco tempo e a clínica já tem seus primeiros pacientes, tem sido uma experiência bem interessante. E aproveitando o ensejo, né, tu dizia da pesquisa, todo e qualquer profissional precisa valorizar a pesquisa, porque é a pesquisa que nos coloca em contato com novos horizontes, que não nos isola numa verdade que às vezes acaba se tornando só nossa. E a clínica é um campo fantástico de pesquisa, porque é na clínica que a gente toma contato com as novas realidades, é na clínica que a gente toma contato com a maneira através da qual as pessoas têm vivenciado, experienciado os acontecimentos da sua vida. Cristiano, tu vais atender famílias, até porque eu quero falar hoje sobre famílias e sei que tu já pesquisaste, já trabalhaste essa questão das famílias, das novas relações familiares. Eu venho estudando esse tema já há alguns anos. Eu não atendo na configuração sistêmica, ou seja, toda a família. Mas por acreditar também na teoria sistêmica, eu sei que quando se age sobre um dos elementos, um dos componentes de um sistema, todos os demais sofrem os seus efeitos. Há uma repercussão em todo o sistema. Portanto, eu acredito que, não desmerecendo absolutamente a teoria sistêmica e a clínica sistêmica, que atende famílias especificamente, eu entendo que a clínica individual também presta um serviço fantástico para as famílias, na medida em que acompanha e ajuda um ou mais dos seus entes, e esses, a partir da sua mudança no seu modo de relacionamento, também trazem reflexos para todo o conjunto, para todo o grupo, para todo o núcleo familiar. As novas relações familiares, essas configurações familiares, eu estou ciente de que muitas pessoas hoje não têm famílias, né? Moram em casas, mas não são famílias. Porque família, eu sempre brinco, não é um amontoado de gente debaixo do mesmo teto. Mas eu gostaria que tu iniciasse, para falar desse assunto, fazendo uma pequena abordagem de como era a família antes, como é a família agora. Definir família sempre me foi um grande desafio.
E, na verdade, a própria literatura especializada apresenta definições um tanto quanto distintas, visto que hoje existem diversos agrupamentos que são considerados família. Então, nós não podemos mais pensar que aquela definição clássica da família nuclear, que é aquela família, aquele agrupamento, aquela organização, aquele arranjo doméstico composto pelo pai, pela mãe e pelos filhos, dá conta dessa enormidade de novos arranjos, de novas configurações familiares, que junto com outros elementos trazem toda uma nova dinâmica. Hoje nós vemos, por exemplo, e o próprio censo do IBGE, feito há pouco tempo, nos mostrou, que muitas famílias brasileiras não são mais essas famílias nucleares compostas por pai, mãe e filho, mas contrariamente são famílias monoparentais, ou seja, famílias que têm na casa como responsável um genitor e os filhos, na sua grande maioria mulheres. Mulheres que são as responsáveis pela educação, pelo cuidado e que também são as pessoas que trabalham para sustentar o lar. Já não existe mais um homem ali. Ao passo que também existem outras famílias que são as que a gente chama de famílias reconstituídas, recasadas, que o homem que coabita já não é mais o pai daquelas crianças, mas é o padrasto, fruto de um recasamento. Ou pode ser a madrasta, fruto de um recasamento também. Então, existe toda uma série de organizações novas que até pouco tempo não se conhecia. Mas, enfim, quando a gente pensa em definir família, o que me parece que surge enquanto um elemento comum é o vínculo afetivo. Se tu me pergunta o que é família, eu não poderia te dizer com segurança outra coisa senão que família é essa organização afetiva, que é um grupo de sujeitos unidos por importantes vínculos afetivos. Ou seja, na minha opinião, o que define família é o afeto. Tu sabes que os antigos gregos até davam um nome para a relação familiar amorosa, que era storge. É este nome que fala de uma afeição natural, né, dentro desses membros da família. Mas na antiguidade, a família trabalhava, ela construía o afeto? Curiosamente, o afeto não existiu sempre na família. O afeto é uma construção, poderíamos dizer, histórica, antropológica. Se nós voltarmos o nosso olhar para a história, se nós tentássemos historicizar a família, portanto, nós verificaríamos que na Idade Média, portanto antes da Revolução Industrial, esses vínculos afetivos pareciam não existir, ou se existiam não eram tão claros, visto que existiam prioritariamente dois tipos de família. Quais eram? A família camponesa, aquela família que vivia na aldeia, que estava ligada à produção rural. Era chamado de feudo essas aldeias, né? Exato. E também a família aristocrática, que vivia no castelo. O que é interessante perceber na história da família é que tanto a família camponesa quanto a família aristocrática não dispunha desses vínculos afetivos nem para a união de sujeitos a partir do casamento, tampouco para o cuidado dos filhos. Vou me explicar melhor. No castelo, a constituição do vínculo conjugal não se dava mediante o apaixonamento, a escolha. Era o contrato. Era um contrato. Muito mais do que uma escolha dos jovens que casariam, esse vínculo se dava através, e não falo de vínculo afetivo, falo de vínculo social, se dava através de um contrato entre famílias que tinham como principal objetivo a manutenção do patrimônio e a transmissão desse patrimônio, o aumento desse patrimônio. Então, para o nobre, não era interessante que o filho dele escolhesse o seu par. O interessante é que ele pudesse casar o seu filho com a filha de um outro nobre. E assim expandir os territórios, a importância política e tudo mais. Na aldeia camponesa, a escolha do par também não se dava com base na beleza física, não se dava com base nos afetos. A mulher, muito antes de uma parceira sexual, era uma parceira de trabalho. O homem escolhia a sua futura esposa pelas condições físicas que ela tinha de desenvolver o trabalho, de ajudar-lhe na colheita, no plantio e tudo mais. Quando a gente pensa na questão do cuidado com os filhos, na aldeia,
na família, portanto, camponesa, nessa família da Idade Média, a educação se dava por aquilo que a gente chama de regime de aprendizagem. As crianças muito cedo, e Ariès, que é um importante historiador, né, da história da família, da história da criança, que tem importantes obras publicadas, ele mostra que a criança em torno dos 7 anos de idade saía da casa e ia para casa de outra família, onde ela ficaria habitando por algum tempo e aprenderia coisas como servir a mesa, como arrumar a cama, aprenderia algum ofício, como ferreiro, claro, enfim. Poderia ir conviver com os artesãos, isso era bem comum, realmente. Sem dúvida. E essa criança muitas vezes nem voltava para o lar antes da idade adulta. Durante a sua infância e a sua juventude, ela ficava circulando entre as casas da comunidade para aprender ofícios. E além disso, o que talvez nos ajude a entender por que não existia esse investimento afetivo, essa vinculação, os casais nas aldeias formavam esse vínculo conjugal já numa idade um pouco mais madura. Conta a história que os casamentos se davam em torno dos 30 anos de idade. E essas mulheres tinham muitos filhos. E muitos desses filhos nem sobreviviam até a idade adulta. Aliás, a expectativa de vida era cruel, né? Era cruel, não muito mais do que 30 anos. Eles casavam, procriavam e já morriam. Sim. Né? Então, de uma certa forma, nos parece que não fazia muito sentido para uma mulher investir afeto, para um pai também investir afeto em filhos, que num curto espaço de tempo sairiam de casa, não voltariam mais, e além disso, muitos morriam. Né? Eu gostaria que, após o intervalo, tu pudesses dizer onde está o afeto hoje. E por que difere a família de hoje da família, por exemplo, até a Revolução Industrial? Nós voltamos logo após um rápido intervalo. Até mais. Pensou em trajes? Pensou em Teva. Nas lojas Teva você encontra a melhor linha de trajes do Brasil. Com qualidade excepcional e caimento perfeito, os trajes Teva se tornaram o primeiro nome na mente dos homens mais elegantes da cidade. E agora, com a promoção de trajes Teva, ficou ainda mais fácil andar na moda. Passe nas vitrines das lojas Teva e confira. Quem compara preço e qualidade, escolhe os trajes das lojas Teva. Troller, assessoria e contabilidade, tradição, confiança e agilidade, registros de empresas, declaração de imposto de renda, contabilidade em geral, com estacionamento próprio, Avenida Benjamin Constant 831. Troller Contabilidade e Assessoria, fone 3714-4033. Quer comprar eletrodomésticos? Na Cedel é sempre mais fácil. Quer comprar móveis? Na Cedel é sempre mais fácil. Quer comprar eletroeletrônicos? Na Cedel é sempre mais fácil. Quer comprar material de construção? Na Cedel é sempre mais fácil. Cedel, sempre mais fácil de comprar. Fruteiras de Gasperi, sinônimo de qualidade e preço baixo com atendimento familiar. Em Lajeado, no centro, fone 3714-3988. No bairro Florestal, fone 3714-4681. No São Cristóvão, fone 3714-3067. Também em Estrela, no fone 3712-258. Fruteiras de Gasperi, sinônimo de qualidade e preço baixo com atendimento familiar.